Enquanto as operações dos Estados Unidos no Irã continuam, eles não estão apenas destruindo bases de mísseis e defesas. Ao mesmo tempo, eles também estão aproveitando a oportunidade para testar novas armas em combate real. E isso não é brincadeira. Há 3 novas armas sendo usadas e cada uma tem sua própria força e utilidade. A primeira arma é o PrSM, ou Míssil de Ataque de Precisão. Esta é a mais notável das 3. É um míssil moderno feito para substituir o antigo usado pelos Estados Unidos, o Army Tactical Missile. Para entender melhor por que isso é importante, vamos voltar um pouco. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo. Isso é muito importante para criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. O desenvolvimento disso começou em 2016, onde 3 empresas competiram: Lockheed Martin, Boeing e Raytheon. No final, a Lockheed Martin foi a escolhida e continuou com o desenvolvimento do PrSM. Por que o ataque MS precisa ser substituído? Porque por mais eficaz que seja, seu design já está ultrapassado. Ele foi usado desde 1991, desde a tempestade no deserto, até os conflitos seguintes no Iraque e na Ucrânia. Por isso, os Estados Unidos querem um míssil mais avançado. Mas ele alcança distâncias maiores, é mais rápido e mais preciso. É aí que entra o PrSM. No plano inicial, ele pode atingir alvos a até 500 quilômetros, mas enquanto estava sendo desenvolvido, ele foi ainda mais aprimorado. O alcance foi aumentado, a precisão melhorada e a velocidade aumentada. O que isso significa na batalha? Ele pode atingir alvos mesmo a distâncias maiores. O ataque é mais rápido antes que o inimigo possa reagir. E o golpe é mais preciso, então há menos desperdício e o impacto é maior. No Irã, isso está sendo usado agora para destruir lançadores de mísseis visando instalações militares e atingir as partes importantes da infraestrutura deles. O ponto mais importante aqui é que isso mostra que hoje em dia, a luta hoje não depende só de força, a tecnologia já tem um papel importante nisso. Enquanto a operação continua, eles não estão apenas lutando, eles também estão melhorando a forma de combater usando novas armas. E lembre-se, isso é só o começo. Ainda há 2 armas com usos mais incomuns e que terão um impacto ainda maior. Antes, havia um limite claro. Não era permitido simplesmente aumentar o alcance dos mísseis, porque havia um acordo entre os Estados Unidos e a União Soviética em 1987. Esse é o Tratado INF, que estabelece um limite para o alcance dos mísseis. Por causa disso, o plano naquela época era de apenas cerca de 500 quilômetros. Era só até aí que era permitido e possível. Mas tudo mudou em 2019. Os Estados Unidos saíram desse acordo, e com essa decisão, o limite desapareceu. O antigo alcance máximo virou apenas o ponto de partida. Agora, o alcance previsto é de mais de 400 milhas, e ainda há a possibilidade de chegar a 600 milhas nas próximas versões. Isso significa que agora pode atingir alvos a distâncias maiores, mesmo sem mudar de posição. Tem mais uma coisa importante aqui. Não é mais necessário trocar o lançador. O HIMARS ainda o utiliza. É o mesmo lançador, mas o míssil está em outro nível. Por causa do novo motor, ele voa mais rápido e mais longe. O design do PrSM também é mais leve e menor. Qual é o efeito disso? Antes, só cabia um míssil em cada pod, agora são 2. Isso significa que pode lançar o dobro de mísseis de uma vez. Com mais alvos podendo ser atingidos, os ataques são mais rápidos e os movimentos na batalha ficam mais flexíveis. Não é só um simples aumento de poder. O uso também foi aprimorado, mais eficiente, prático e adaptável a diferentes situações. O HIMARS agora é mais forte, mais rápido e pode fazer muito mais do que antes. E isso ainda não é o fim. As próximas versões ainda estão sendo desenvolvidas. O modelo atualmente em uso tem um alcance de até 500 quilômetros, mas na próxima versão, há planos de que ele possa atingir até mesmo navios no mar. Isso significa que, a partir da terra, já será possível atacar alvos no mar. Seu uso ficou mais amplo, não é mais só para alvos em terra, mas também para outros tipos de alvos. No geral, o PrSM não é apenas uma simples atualização, é um novo patamar de míssil. Tem maior alcance e é mais rápido, pode fazer mais coisas e é mais flexível de usar. E lembre-se, este é apenas o primeiro de 3 armamentos. Com o passar do tempo, esse míssil está ficando ainda melhor e mais poderoso. Não é mais apenas um míssil simples que atinge o alvo diretamente. Agora ele também está ficando mais inteligente em seus movimentos.
Na próxima versão, ele terá a capacidade de se ajustar enquanto estiver em voo. Isso significa que ele pode seguir o alvo mesmo que esteja em movimento. Não está mais limitado a alvos fixos. Até mesmo navios em movimento no mar ele já consegue atingir. Isso é uma grande mudança. Antes, era focado apenas em alvos em terra. Agora, também pode ser usado contra alvos no mar. Ele também consegue alcançar distâncias maiores. O alcance previsto nas próximas versões já chega a cerca de 1.000 quilômetros. Nas próximas atualizações, seu poder de fogo será ainda mais fortalecido. Ele terá diferentes tipos de ogivas. As explosões serão mais potentes e ele terá capacidade de atingir alvos mais resistentes, como bunkers e grandes bases. Também há planos de aumentar ainda mais seu alcance. O design está sendo melhorado para alcançar distâncias maiores e atingir o alvo mais rápido. Em um nível mais avançado, também estamos estudando o uso disso junto com veículos automatizados. Isso significa que não é mais necessário ter alguém na linha de frente para usá-lo. O uso se torna mais seguro e mais flexível. À medida que esse míssil evolui, seu alcance aumenta, ele se move mais rápido e pode fazer mais coisas. E isso não é só um plano. Já foi usado em combate real. Em uma operação, foi a primeira vez que foi utilizado em combate de verdade. Foi aí que se viu sua capacidade de atingir alvos distantes. Ele mira nos alvos de forma mais rápida e precisa. O que isso significa para o Irã? Que os alvos não estão mais seguros, mesmo que estejam longe ou dentro do próprio território. Agora eles podem ser alcançados e atingidos. No geral, o PRSM não é apenas um simples substituto do antigo míssil. É um novo tipo de arma mais inteligente, mais flexível e mais perigosa de usar. E lembre-se, esta é apenas a primeira parte de 3 novas armas que estão sendo usadas. De acordo com Patraístia Basilshak, do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, este é o começo de um novo nível de capacidade do exército quando se trata de ataques. Mas o alcance é maior e a precisão é melhor. E isso está certo. Não é apenas uma simples atualização, é uma mudança na forma de lutar. Mesmo sem detalhes exatos do alvo, a vantagem é clara. Como o alcance é maior, mais alvos podem ser atingidos. O alcance é quase o dobro em comparação com o ATAK-MS. Isso significa que muito mais lugares no Irã podem ser alcançados. Mais bases, mais recursos e mais coisas para vigiar. Por causa disso, a pressão sobre o inimigo aumenta. Não é mais suficiente vigiar apenas uma direção. Eles precisam considerar muitos possíveis ataques vindos de diferentes lugares. Mas o lançamento também se torna mais flexível. Pode vir do Iraque ou dos países do Golfo. Por causa disso, os movimentos se tornam mais imprevisíveis. Outro fator importante é a velocidade do míssil. Como é um míssil balístico, ele é extremamente rápido. Lalo na sa huling bahagi ng paglipad. Quase não há tempo para o alvo reagir. Por causa disso, ele é ideal para alvos que precisam ser atingidos imediatamente, como defesas aéreas, lançadores de mísseis e sistemas de detecção. No início da operação, provavelmente foi isso que usaram para destruir imediatamente a defesa. Os sistemas de detecção foram atingidos e os sistemas de mísseis foram removidos para abrir caminho. Quando isso acontece, fica muito mais fácil para as aeronaves entrarem. O voo se torna seguro e há menos resistência de enfrentar. Mas isso não é só sobre o Irã. Isso traz uma mensagem ainda maior. Os Estados Unidos demonstram sua força para países como China e Rússia. Eles estão observando cada movimento e estudando como isso funciona. Porque, para ser sincero, essas armas não são apenas para o conflito atual. Isso pode ser usado em guerras futuras, principalmente em batalhas com alvos distantes e áreas extensas. Esse tipo de arma é uma grande vantagem. No geral, o PRSM não é apenas para o conflito atual. É uma demonstração clara de força, um aviso para o inimigo e uma preparação para o que está por vir. E nesse sentido, está claro que a luta agora está em outro nível. O PRSM foi projetado para batalhas maiores. Na verdade, o Irã não era o foco quando isso foi feito. O foco dos Estados Unidos é um possível confronto no Indo-Pacífico. Por que lá? Por causa das características da região. Muitas ilhas, grandes distâncias e poucos lugares para lançar mísseis. Nesse tipo de cenário, a falta de alcance é um grande problema. Se só forem usados 80 ATAK-MS, não será possível atingir outros alvos. O alcance é insuficiente para esse tipo de confronto. É aí que entra o PRSM. Mas tem um alcance maior e é mais flexível de usar.
Por causa disso, o inimigo tem mais dificuldade, pois precisa vigiar muito mais lugares. Mas também aumenta a capacidade dos Estados Unidos de controlar o movimento no mar. Mesmo sendo lançado de terra, consegue impedir o movimento dos navios. Isso mostra que não é só para ataques terrestres. Isso também ajuda a controlar o movimento no mar. Em outras palavras, não serve apenas para ataque. É também uma forma de controlar o combate. No primeiro uso, ficou claro que foi um sucesso. Isso provou que valeu a pena os anos de desenvolvimento e o grande investimento. Agora, o alcance é ainda maior. Mas lembre-se, essa é apenas uma das 3 novas armas. Agora vamos passar para a próxima. Mesmo sendo forte, os Estados Unidos enfrentam um problema que o Irã possui: os drones. Nos últimos anos, o uso de drones nas batalhas aumentou bastante. Por exemplo, a Rússia usou drones contra a Ucrânia, e eu vi o quão eficazes eles são. Por que os drones são perigosos? Porque são baratos de fabricar, fáceis de usar, e é possível enviar muitos de uma vez só. E isso não é novidade para o Irã. Eles estudam e aprimoram esse tipo de arma há décadas. Isso significa que, mesmo sendo os Estados Unidos uma potência, existe uma área em que o Irã pode competir, e essa área são os drones. Mas assim como no caso do PRSM, os Estados Unidos também têm uma resposta para isso. E é isso que vamos ver a seguir. Quando a operação começou, algumas pessoas disseram que os Estados Unidos poderiam ter dificuldades por causa dos ataques de drones do Irã, e há um motivo para isso. Do Irã, baratos, fáceis de fabricar e enviados em massa. Seu efeito já foi comprovado em outros conflitos, mas os Estados Unidos têm resposta pronta para isso. O nome dele é Lucas, ou Sistema de Ataque de Combate Não Tripulado LOCUS. É um drone de ataque de uso único. Isso significa que ele vai atingir o alvo e explodir. O mais surpreendente é que seu design é baseado no drone Shahed do Irã. Em certo momento, os Estados Unidos conseguiram um drone desse tipo. Eles estudaram cuidadosamente, desmontaram cada parte e fizeram sua própria versão. Eles usaram a mesma ideia, mas agora eles têm o controle. O desenvolvimento foi rápido. O programa foi lançado em julho de 2025 e em apenas alguns meses já estava pronto para uso. Em dezembro de 2025 foi realizado o primeiro teste no Golfo Pérsico. No dia 28 de fevereiro já foi usado em combate real. Segundo o Comando Central dos Estados Unidos, o Lucas tem um alcance amplo e pode operar mesmo sem monitoramento contínuo. Ele também pode ser lançado de várias maneiras, como por catapulta, decolagem assistida por foguete ou a partir de veículos terrestres. A estratégia aqui é simples. Se os drones do inimigo são baratos, você também vai usar drones baratos. Cada Lucas custa cerca de $35 mil. Comparado com mísseis que valem milhões, isso é muito mais barato. Por causa disso, a situação se inverteu. Antes, era o Irã que usava drones baratos para pressionar. Agora, são os Estados Unidos que estão fazendo isso. Dessa forma, o Irã está sentindo na pele a própria estratégia. No geral, o Lucas não é apenas uma arma simples. Isso mostra como se estuda o inimigo, se adapta e usa suas fraquezas contra ele. E por causa disso, a guerra com drones não é mais unilateral. Os Estados Unidos também aprenderam a lutar da mesma forma. Não está exatamente claro quantos os Estados Unidos já possuem, mas está claro em suas declarações que muitos já estão disponíveis e que mais unidades continuam chegando. Como esse tipo de drone é barato, é mais fácil de fabricar e pode ser produzido em grande quantidade. Isso significa que o fornecimento pode ser contínuo e não vai acabar tão cedo. Enquanto houver produção, o uso segue. Sobre o conteúdo do Lucas, poucos detalhes oficiais existem, mas especialistas analisaram seu design. Observou-se que ele possui câmera frontal e conexão via satélite, o que garante mais controle ao operador durante o voo do drone. É possível mudar o alvo, ajustar a direção e não fica simplesmente pré-definido desde o início. Ou seja, ainda há controle mesmo enquanto está voando. Nas próximas utilizações, isso pode ser usado junto com vários drones atacando ao mesmo tempo. Mesmo agora, e isso já pode ser feito manualmente. É possível enviar um grupo de drones ao mesmo tempo. Quando isso acontece, os sistemas de detecção do inimigo têm dificuldade porque não conseguem monitorar todos ao mesmo tempo. Esses drones também têm outra função importante. Eles podem ser usados primeiro para abrir caminho. Quando os drones vão na frente, fica mais fácil para os mísseis mais poderosos entrarem e atingirem o alvo. Por causa disso, o ataque a alvos fortificados como bunkers
locais nucleares e outros lugares importantes, se torna mais eficaz. A combinação de ser barato, numeroso e flexível torna difícil a defesa. Há um ponto irônico aqui. Sem o Irã, provavelmente esses drones nem existiriam, porque a base do design dele também veio da própria tecnologia deles, que foi estudada, aprimorada e usada contra eles mesmos. No geral, o Lucas não é apenas um drone simples. É uma arma que pode ser multiplicada, pode ser controlada enquanto está em uso e pode causar pressão não só na luta física, mas também na mente do inimigo. O Tomahawk é um dos mísseis mais testados dos Estados Unidos. Ele já vem sendo usado desde a década de 1980. Ele é conhecido pelo seu longo alcance e pela precisão extrema ao atingir o alvo. Ele pode alcançar mais de 1.000 milhas ou mais de 1.600 quilômetros. É um míssil de cruzeiro. Isso significa que ele voa como um avião e não simplesmente cai direto como outros mísseis. Pode não ser tão rápido quanto os outros, mas compensa sendo preciso. Ele consegue atingir exatamente o alvo designado. Isso não é só uma bomba comum. Ele consegue evitar os sistemas que detectam ataques iminentes e voar tão baixo que quase não é notado de imediato. Ele acompanha o relevo ao voar, tornando-se mais difícil de detectar. Ele é usado pela Marinha dos Estados Unidos e também por alguns aliados, como o Reino Unido, a Austrália e a Holanda. Ele pode ser lançado a partir de navios e submarinos. Por isso, seu uso se torna mais flexível. O motivo pelo qual ele é perigoso é a combinação do alcance com a precisão ao atingir o alvo. Ele pode atacar mesmo sem se aproximar e pode atingir o alvo sem ser percebido imediatamente. Normalmente, ele tem como alvo centros de comando, defesas aéreas e alvos fortificados como bunkers, mas agora ele não é mais apenas um míssil antigo. Estão surgindo novas formas de uso. Ele não fica mais configurado para um único alvo desde o início. Agora é possível mudar o alvo enquanto está em voo. Isso mostra que ele é mais flexível e pode se adaptar melhor à situação. Quando você combina isso com outras armas como o PRSM e o Lucas, o efeito fica ainda mais forte. Os drones podem ir na frente para confundir a defesa. Em seguida, o míssil rápido ataca para destruir a proteção e depois o Tomahawk entra para atingir o alvo mais importante. Com essa configuração, praticamente não há lugar seguro. Mesmo longe, escondido ou com uma defesa forte, ainda pode ser atingido. No geral, o Tomahawk agora não é mais apenas um míssil. Isso agora faz parte de uma forma mais ampla de combate, onde diferentes armas se movem de maneira coordenada e simultânea. E aqui, vemos que hoje em dia a luta não se trata só de força, está no uso correto e no timing certo de cada movimento. À primeira vista, a mudança pode parecer um pequeno detalhe. Um BGM-109 Tomahawk, que antes era cinza, agora tem uma aparência preta e brilhante. Mas isso não é apenas uma questão de design. Há uma razão para a mudança na aparência dele. Os analistas perceberam que isso não foi algo aleatório, essa mudança. O mesmo revestimento preto também foi visto em outros mísseis modernos. Só por isso já fica claro que há um propósito mais profundo nisso. Esse revestimento não é apenas tinta. Ele tem uma função especial, mas os detectores têm dificuldade em enxergá-lo. E também é mais difícil de ser visto usando sensores que captam calor. Em uma explicação simples, é mais difícil de ser detectado e mais difícil de ser interceptado. Isso se torna ainda mais importante quando é usado no mar. O Tomahawk voa abaixo e segue a superfície da água. Quanto mais fácil de ser visto, mais cedo ele é detectado. Com esse revestimento, o inimigo demora mais para notá-lo. Isso significa menos tempo para reagir e uma chance maior de atingir o alvo. Em operações, isso é usado contra sistemas de defesa aérea, alvos no mar e bases próximas à costa, especialmente na primeira fase do ataque, onde a velocidade é importante, e também ser imperceptível. A grande mudança aqui não está no poder do míssil, mas sim na sua capacidade de penetração. Mas ele consegue superar a defesa, alcançar o alvo e atingir sem obstáculos. Em uma visão mais ampla, isso mostra a direção das novas armas. Não é só a velocidade e o poder que importam. Também é importante a capacidade de não ser detectado imediatamente durante o ataque. Quando isso é combinado com outras armas, todo o ataque se torna mais eficaz. O drone pode ir na frente para confundir a defesa.
Em seguida, o míssil mais rápido vem para destruir a proteção. E depois, o Tomahawk entra para atingir o alvo mais importante. Com essa combinação, o ataque é quase contínuo e o inimigo tem dificuldade para acompanhar. No final, essa mudança não é só sobre a cor, é uma mudança na forma de atacar. Mais silencioso, mais difícil de detectar e com uma chance maior de acertar. Com essa configuração, esse míssil é quase invisível. Quando se aproxima do alvo, antes mesmo do inimigo reagir, o impacto já acontece. A outra coisa importante que nem sempre é percebida nesse tipo de combate. Não se trata apenas da potência das armas ou da quantidade usada. Agora fica claro o valor da velocidade e da rapidez nas decisões, pois cada segundo faz diferença nessas situações. Quando um alvo é identificado, não se perde tempo, não passa mais por um processo longo. O intervalo entre avistar e atacar foi encurtado. Antes, o inimigo ainda tinha tempo para se ajustar. Ainda havia chance de desviar ou se preparar. Agora, quase não há mais. Quando algo é visto, a ação vem logo em seguida. E muitas vezes não é apenas uma ação. Isso acontece simultaneamente de diferentes direções. É por isso que esse tipo de ataque é mais difícil de defender. Você não sabe o que priorizar primeiro. Você não sabe para onde olhar. E antes mesmo de você tomar uma decisão, algo já te atingiu. Ao mesmo tempo, a coordenação se torna ainda mais importante. Os movimentos de cada parte já não são mais separados. O que está em terra, no mar e no ar, todos se movem ao mesmo tempo como se fossem uma única unidade. Isso significa que, mesmo usando armas diferentes, o timing é o mesmo e o objetivo final é um só. Por causa disso, mesmo que cada ataque não seja tão grande, quando são combinados, o efeito se torna pesado. Isso é o que chamam de pressão contínua. Eles não te dão tempo. Além disso, o papel da informação está crescendo. Quem tem uma ideia mais clara do que está acontecendo ao redor, leva vantagem. Não se trata apenas de quem tem as armas mais poderosas. Trata-se de quem entende a situação mais rápido e age mais rápido com base nisso. E quando você consegue essa vantagem, mesmo que não seja o mais forte, pode controlar o rumo da luta. Isso ainda tem outro efeito. O inimigo fica ainda mais pressionado. Ele precisa reagir em vez de planejar. Se você está sempre atrasado, não tem mais tempo para fazer seus próprios movimentos. O que você faz é apenas seguir e se ajustar. E nessa situação, o controle vai sumindo aos poucos. Não é por falta de armas, mas por não conseguir acompanhar a velocidade dos acontecimentos. Além disso, a consistência ganha ainda mais importância. Um ataque forte não é suficiente. É preciso manter a pressão o tempo todo. É preciso agir continuamente. Não pode haver descanso. Porque desse jeito, o inimigo se cansa não só fisicamente, mas também mentalmente. E quando você perde nesse aspecto, mesmo que ainda tenha armas restantes, vai ser difícil usá-las direito. No geral, a luta hoje em dia não é mais sobre quem tem mais força. É sobre quem faz mais movimentos certos na hora certa. É sobre quem toma decisões rápidas. E sobre quem tem mais habilidade de fazer tudo ao mesmo tempo. E nesse tipo de luta, quem for mais organizado e mais rápido para se adaptar, tem mais chance de vencer. Isso também tem outro efeito que não é visto imediatamente. Enquanto esse tipo de movimento continua, a confiança do adversário vai sendo destruída aos poucos. Eles não têm dificuldade apenas na defesa física, mas também na tomada de decisões. Quando você não sabe mais de onde virá o próximo ataque, é forçado a vigiar todas as direções. E quando você faz isso, seus recursos se espalham e cada parte da defesa fica mais fraca. Isso significa que, mesmo que todos os alvos ainda não tenham sido atingidos diretamente, toda a defesa já está sendo lentamente perfurada. Numa situação como essa, mesmo um pequeno erro pode fazer a defesa desabar completamente. Na primeira onda da operação, é possível que tenham usado a versão preta do BGM-109 Tomahawk para atingir os sistemas de detecção e defesa. O que aconteceu foi que, de repente, eles não conseguiam mais ver o ataque se aproximando. Porque isso é importante. Quando você perde o sistema de detecção, você não sabe de onde o ataque vai vir. Você não sabe o que está chegando e quase não tem tempo para reagir. Depois disso, drones, caças e bombardeiros começaram a entrar um após o outro, e quase nada conseguiu detê-los. Se estivesse no Irã, provavelmente não saberia de onde veio o ataque. Mesmo com sistemas de detecção e defesa, não estavam preparados para esse míssil difícil de detectar.